Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos estudar sobre razão. Este é um conceito muito importante, porque ele tem uma aplicação muito grande. Em diversas situações nós podemos usar razão, tanto em matemática como também em outras áreas de conhecimento. Vocês poderão acompanhar esse conteúdo a partir da página 202 do livro didático de vocês. Considere a situação a seguir. No treino de vôlei, a cada 10 saques, Cláudia acertou 9. Para comparar o número de saques que deram certo com o total de saques de Cláudia, nós podemos usar uma fração. O número de saques certos dividido pelo total de saques, ou seja, 9 dividido por 10, ou 9 para 10. Nesse caso, o número obtido mostra o rendimento de Cláudia nos saques. Veja que estamos fazendo uma comparação entre o número de saques certos e o total de saques. Se fôssemos comparar o número de erros cometidos por ela, como ela acertou 9 em cada 10, então ela está errando 1 em cada 10 saques. Essa seria a razão entre o número de erros e o total de saques feitos por ela. Observe outra situação. Em um concurso, 240 candidatos disputam 120 vagas. Vamos comparar esses números. Dividindo o número de candidatos pelo número de vagas, ficará assim 240 dividido por 120. Simplificando essa fração, vamos obter 2 para 1. Dizemos que há 2 candidatos para cada vaga, ou que a razão entre o número de candidatos e o número de vagas é de 2 para 1. Agora, vamos comparar esses dois números dividindo o número de vagas pelo número de candidatos, ou seja, 120 dividido por 240. Simplificando essa fração, obtemos um meio. Dizemos então que para cada vaga há 2 candidatos, porque a razão entre o número de vagas e o número de candidatos é de 1 para 2. Nas duas situações apresentadas, comparamos dois números usando uma divisão. Observe isso, comparamos. O quociente obtido é a razão entre dois números tomados na ordem considerada. Portanto, quando estamos comparando dois números, então estamos obtendo a razão entre esses dois números. Sendo A e B dois números racionais, com B diferente de zero, denomina-se razão entre A e B, ou razão de A para B, o quociente A dividido por B, ou A sobre B. A razão A sobre B, ou A dividido por B, pode ser lida assim. Razão de A para B, ou A está para B, ou simplesmente A para B. Os termos de uma razão recebem nomes especiais. O primeiro número chama-se antecedente e o segundo número consequente. Assim, na razão A para B, A é o antecedente e B o consequente. Ou se expressarmos assim, A dividido por B, A é o antecedente e B é o consequente. Considere agora a seguinte situação aqui, na página 203. O pudim de tapioca é um doce típico do Nordeste brasileiro e simples de fazer. Para um rendimento de 20 porções, a lista e a quantidade de ingredientes é a seguinte: 500 gramas de farinha de tapioca, 1 vidro de leite de coco, 2 pacotes de coco ralado, 1 litro de leite e 2 xícaras de chá de açúcar. Para um rendimento de 40 porções, qual é a quantidade necessária de farinha de tapioca? Então, quanto vamos precisar
de farinha de tapioca? É simples. Observe que para 20 porções, se para 20 porções usamos 500 gramas, então, para o dobro de porções, vamos precisar usar o dobro de farinha, no caso, 1000 gramas. O mesmo pode-se dizer do leite de coco. Se usamos podemos colocar assim, se usamos 1 vidro de leite de coco para 20 porções, se queremos o dobro de porções, vamos precisar de 40, se queremos o dobro de porções, então vamos precisar de 2 vidros de leite de coco. Se queremos então 40 porções, serão então 2 vidros de leite de coco. Se para 20 porções nós usamos 2 pacotes de coco ralado, para o dobro de porções, vamos usar 4 pacotes de coco ralado. Se usamos 2 xícaras de açúcar, se usamos 2 xícaras de açúcar para 20 porções, então para 40 porções, para o dobro de porções, vamos precisar usar 4 xícaras de açúcar. No item B, se uma pessoa tem 1,5 kg ou 1.500 gramas de farinha de tapioca e quiser aproveitar tudo para fazer o pudim de tapioca, quantas porções ele vai obter? Nós podemos analisar isso da seguinte forma. Vamos botar aqui o item B aqui com essa outra cor. E vamos aproveitar aqui. Se 500 gramas dá para fazer de 20 porções, 1.500 gramas, 1.500 gramas é o triplo de 500 gramas. Então vamos obter o triplo de 20 porções, ou seja, 60 porções. Portanto, dá para fazer 60 porções. Veja agora o item C. Para ter um rendimento de 10 porções do pudim de tapioca, quantos gramas de farinha de tapioca serão necessários? Então, item C, podemos analisar o seguinte. Se eu quero 10 porções, fazendo aqui uma comparação, 10 porções é a metade de 20 porções. Então eu vou usar a metade
da quantidade de farinha de tapioca, ou seja, 250 gramas. Então, vamos precisar de 250 gramas de farinha de tapioca para fazer um pudim que rende 10 porções. Considere agora, na página 204, mais algumas situações. Observe a cena. De 15 arremessos à cesta, acertei 9. Qual é a razão entre o número de acertos e o número total de arremessos às cestas feitos por Susan? 9 dividido por 15, 9 para 15. Simplificando essa fração, obtemos 3 quintos. Então, dizemos que a razão é de 3 para 5, ou seja, para cada 5 arremessos à cesta, Susan acertou 3. Observe agora essa outra situação. Qual é a razão entre a área da região retangular 1 e a área da região retangular 2? Para calcular, devemos expressar as medidas na mesma unidade. Veja que o retângulo 1 tem suas medidas expressas em centímetros e o retângulo 2 em metros. Como cada metro é 100 centímetros, 1,2 metros será 120 centímetros e 1 metro 100 centímetros. Então, vamos calcular agora a área de cada região retangular. Do retângulo 1, 60 centímetros vezes 40 centímetros, 2.400 centímetros quadrados. No retângulo 2, 120 centímetros vezes 100 centímetros, 12.000 centímetros quadrados. A razão entre as áreas do retângulo 1 e do retângulo 2, nessa ordem, é 2.400 dividido por 12.000. Simplificando essa fração, vamos obter 1 para 5. Ou seja, a área do retângulo 2 equivale a 5 vezes a área do retângulo 1. E a área do retângulo 1 é 1/5 da área do retângulo 2. Assim, a razão entre duas grandezas de mesma espécie é o quociente dos números que expressam ou que exprimem as suas medidas, sempre tomadas na mesma unidade. Vamos agora, na página 205, trabalhar aqui algumas atividades. A questão 1 da página 205. Em 2018, 800 pessoas participaram da Semana Cultural do bairro. Em 2019, o número de participantes foi 960 no mesmo evento. Qual é a razão entre o número de participantes de 2019 e o número de participantes de 2018? Então, a razão é 960 dividido por 800. Nós podemos simplificar essa fração aqui, se cancelarmos aqui esse zero, como se estivéssemos dividindo por 10. Vamos obter 96 por 80. Dividindo aqui essa fração por 2, tanto o numerador como o denominador, 80 por 2, 40. 96 dividido por 2, 48. Veja que agora fica mais fácil de simplificar. Poderíamos continuar dividindo por 2, mas aqui já podemos dividir por 8. Tanto o numerador como o denominador. E obtemos 6, 48 por 8, 6 e 40 por 8, 5. Portanto, a razão está
de 6 para 5. A razão é de 6 para 5. A próxima questão, a questão 2. A questão 2. Determinado modelo de avião tem 80 metros de envergadura por 72 metros de comprimento. Calcule a razão entre o comprimento e a envergadura desse tipo de avião. Lembre-se de que a envergadura é a dimensão máxima transversal de uma ponta a outra das asas de um avião. Então temos aqui o seguinte, 72, a razão é de 72, a razão entre o comprimento é 72, e a envergadura é 80. Então nessa ordem, comprimento e envergadura, 72 por 80. Simplificando aqui essa fração, nós podemos dividir aqui por 2, tanto o numerador como o denominador. Vamos obter 36 no numerador e 40 no denominador. Se continuarmos aqui, simplificando por 2, vamos obter 20 no denominador e 18 no numerador. Ainda é possível simplificar por 2. 18 por 2, 9. E 20 por 2, 10. Portanto, a razão é de 9 para 10. O que isso nos diz? Que a envergadura do avião é ligeiramente maior do que o seu comprimento. No projeto do avião, a envergadura do avião, a distância entre a ponta de uma asa e outra, é maior do que o seu comprimento. A cada 10 metros, então, da envergadura, eles projetam, então, com 9 metros de comprimento. Interessante esse dado. A próxima questão, a questão número 3. A tabela a seguir mostra o número de alunos matriculados nos períodos da manhã, tarde e noite em uma escola de natação. Então, nós temos aqui essa tabela. Temos aqui a quantidade de meninos matriculados no período da manhã, tarde e noite, e o mesmo a quantidade de meninas. Pede-se, calcule a razão entre o número de meninos e o número de meninas. Observe que é a razão entre o número de meninos e o número de meninas. No turno item A da manhã, item A. Manhã, meninos e meninas, ficará assim, 15, meninos 15, para 21. Simplificando aqui, por 3, 15 por 3, 5, 21 por 3, 7. Então, é como se para cada 7 meninas houvessem 5 meninos. Essa é a razão entre o número de meninas e meninas no turno da manhã. E que dizer do turno da tarde? Vamos obter 16 para 20. Simplificando essa fração aqui, podemos dividir por 4
16 por 4 dá 4. 20 por 4 dá 5. Então, no turno da tarde, para cada 5 meninas, há 4 meninos. E o item C, no turno da noite, temos aqui o seguinte. O turno da noite, temos então 14 meninas para 25 meninas. Para 25 meninas. Observamos aqui que essa é uma fração irredutível. Podemos perceber que o número de meninos no turno da noite é um pouco mais da metade do número de meninas. Para cada 25 meninos há 14 meninas. Então é um dado aqui interessante com essa razão aqui. Agora, pede-se no item D a razão entre o número de meninos e meninas dos 3 períodos. Para isso, então, precisamos primeiro somar o número de meninos e meninas dos 3 períodos. Podemos colocar aqui uma coluna que vamos chamar de total. Somando aqui, 15 mais 16 mais 14. Obtemos 45. É o total de meninos dos 3 períodos. E o total de meninas? 21 mais 20 mais 45. Quero dizer, 21 mais 20 mais 25. Obtemos 66. Esse é o total de meninas. Portanto, a razão entre o número de meninos e o número de meninas dos 3 períodos está da seguinte forma: 45 para 66. – 45 para 66, que simplificado aqui por 3, vamos obter então 15, 45 por 3, 15, para 22. 45 por 3, 15, 63, 66 por 3, 22. Então essa é a razão entre o número de meninos e de meninas dos 3 períodos. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desta videoaula. Fica então como atividade proposta para casa as questões 4 e 5 da página 205. Se gostaram dessa videoaula, podem dar o seu like no canal do YouTube. Bons estudos, até a próxima.